Meu nome é Ana e eu tenho 30 anos. Eu acabei de descobrir que minha irmã Jéssica está grávida do seu quarto filho. Por anos, fui eu quem criou os 3 filhos dela enquanto ela vivia a melhor vida possível. Quando ela anunciou essa gravidez com um sorriso enorme, algo dentro de mim finalmente quebrou. Eu estava farta de ser explorada, farta de sacrificar minha vida pelas escolhas ruins dela. A decisão que tomei naquele dia mudou tudo entre nós para sempre. Ela nunca esperou que eu fosse me impor, e o que aconteceu a seguir chocou nós duas. Para entender por que o anúncio da 4ª gravidez da minha irmã foi meu ponto de ruptura, você precisa conhecer nossa história. Eu trabalho como consultora financeira em uma firma de prestígio na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Construí minha carreira do nada, trabalhando 60 horas por semana para me estabelecer em um campo competitivo. Enquanto isso, minha irmã Jéssica, que tem 32 anos, nunca manteve um emprego por mais de 6 meses. Jéssica sempre priorizou seus relacionamentos amorosos acima de tudo, incluindo seus filhos. Ela já tem 3 filhos, cada um de um pai diferente. Helena tem 7 anos, uma menina doce e atenciosa que adora ler e desenhar. Lucas tem 5 anos, é cheio de energia e está sempre se metendo em alguma coisa. Mateus tem apenas 2 anos, ainda usa fraldas e é completamente dependente. Os pais são na maioria ausentes, exceto por pagamentos ocasionais de pensão alimentícia que Jéssica geralmente gasta consigo mesma. Nossos pais morreram há 4 anos em um acidente de carro, voltando para casa depois de comemorar seu 30º aniversário de casamento. Foi repentino e devastador. A herança incluía a casa da nossa infância, que foi deixada para mim, já que eu vinha ajudando com as parcelas do financiamento por anos. Com nossos pais falecidos, Jéssica não tinha para onde ir. Então, naturalmente, eu ofereci que ela e as crianças se mudassem para minha casa. Eu pensei que seria temporário, enquanto ela se reerguia, talvez alguns meses no máximo. Esses poucos meses se transformaram em 4 anos. No início, eu estava feliz em ajudar. Adoro minha sobrinha e meus sobrinhos e queria dar a eles estabilidade depois de perderem os avós. Mas Jéssica se aproveitou da minha generosidade desde o primeiro dia. Ela saía várias noites por semana, me deixando para cuidar das crianças. Ela pegava turnos noturnos em qualquer emprego que tivesse no momento, mas depois pedia demissão sem aviso prévio quando isso interferia em sua vida social. Eu me vi tornando a principal cuidadora de 3 crianças que nunca planejei criar. Minhas manhãs começavam às 5h30, fazendo café da manhã, preparando lanches, vestindo todo mundo. Eu deixava a Helena e o Lucas na escola e o Mateus na creche antes de correr para o trabalho. Depois de um dia inteiro no escritório, eu os buscava, ajudava com a lição de casa, fazia o jantar, dava banho, lia histórias para dormir. Os fins de semana eram preenchidos com jogos de futebol, festas de aniversário e compras de supermercado. Minha própria vida foi colocada em espera por tempo indeterminado. Tive que cancelar encontros, perder eventos de trabalho e adiar meu mestrado. Minha conta poupança, antes saudável, era constantemente drenada pelas despesas intermináveis de criar 3 filhos. A creche do Mateus, sozinha, custava mais que a parcela do meu carro. Meu namorado, Davi, tem sido incrivelmente paciente. Nos conhecemos há 2 anos em um evento beneficente da minha empresa e, apesar do caos da minha vida doméstica, ele permaneceu ao meu lado. Ele é um engenheiro de software que trabalha de casa na maioria dos dias, o que lhe dá alguma flexibilidade, mas até mesmo sua paciência estava se esgotando. Nossos jantares românticos eram constantemente cancelados quando Jéssica mandava uma mensagem de última hora dizendo que precisava que eu cuidasse das crianças. Nossas férias foram adiadas porque eu não podia pagar por elas depois de pagar por material escolar ou visitas de emergência ao dentista. A pior parte era que Jéssica prometia constantemente mudar. Depois de cada briga grande, ela chorava e pedia desculpas, jurando que iria se esforçar e ser uma mãe melhor. Ela melhorava por 1 semana, talvez 2, depois voltava aos seus velhos hábitos. Ela trazia um novo namorado para casa, começava a sair até tarde e deixava todas as responsabilidades parentais para mim novamente. Tentei de tudo para ajudá-la a se tornar mais responsável. Criei orçamentos para ela, ajudei-a a se candidatar a empregos, até me ofereci para pagar por cursos para que ela pudesse obter uma certificação em algo.
nada funcionava. Ela se empolgava com uma nova oportunidade, depois perdia o interesse assim que exigia esforço real. Enquanto isso, era eu quem participava das reuniões de pais e mestres, levava as crianças ao médico e ficava acordada à noite me preocupando com o futuro delas. Minha casa, antes meu santuário de paz, tornou-se invadida por brinquedos, barulho e caos. Minha sala de estar, cuidadosamente decorada, agora tinha giz de cera nas paredes e manchas de suco nos móveis. Eu não conseguia me lembrar da última vez que tive uma noite tranquila para mim mesma. Eu amava essas crianças profundamente, mas estava exausta, financeiramente esgotada e cada vez mais ressentida com minha irmã, que parecia me ver como nada mais do que uma babá gratuita. Apesar de tudo isso, eu continuava dizendo a mim mesma que a família vem em primeiro lugar, que essas crianças inocentes mereciam estabilidade e amor, que um dia Jéssica finalmente amadureceria e assumiria a responsabilidade. Eu me agarrei a essa esperança, mesmo quando as evidências se acumulavam de que nada mudaria. Este era o meu estado de espírito naquela noite fatídica, quando Jéssica chegou em casa com seu grande anúncio e tudo finalmente chegou ao limite. Era uma terça-feira e eu tinha acabado de sobreviver a mais um dia de maratona. Meus relatórios financeiros trimestrais estavam com o prazo apertado no trabalho. Então, eu estava de pé desde as 4h30 da manhã para ter algum tempo ininterrupto antes que as crianças acordassem. Depois de deixá-los na escola e na creche, passei 9 horas no escritório, apenas para receber uma ligação de que o Lucas havia caído no parquinho e precisava ser buscado mais cedo. Saí de uma reunião importante com um cliente para pegá-lo, depois busquei os outros, fiz o jantar, ajudei com a lição de casa e, finalmente, coloquei os 3 de banho tomado e na cama por volta das 20h30. Eu tinha acabado de me servir uma taça de vinho e me sentado pela primeira vez em todo o dia quando Jéssica entrou pela porta da frente. Ela estava praticamente saltitando, o rosto iluminado de excitação. Notei que ela usava um vestido novo que eu nunca tinha visto antes, provavelmente outra compra que ela não podia pagar. Ana, tenho notícias incríveis! Ela gritou, jogando a bolsa no balcão e tirando os saltos. Você não vai acreditar nisso. Tomei um longo gole do meu vinho. A versão de Notícias Incríveis de Jéssica raramente era incrível para alguém além dela. Da última vez, foi que ela havia recebido uma oferta de emprego como modelo que acabou sendo um golpe. A vez anterior, foi que ela havia ganhado R$ 200 numa raspadinha, dinheiro que ela gastou imediatamente em óculos de sol de grife em vez de fraldas para o Mateus. Estou grávida, ela anunciou, as mãos voando para sua barriga ainda lisa. Caio e eu vamos ter um bebê. A taça de vinho congelou a meio caminho dos meus lábios. Caio era o mais novo namorado de Jéssica, um barman de 35 anos com quem ela namorava há apenas 3 meses. Ele esteve em nossa casa exatamente 2 vezes e, em ambas as vezes, passou a visita inteira no celular, mal reconhecendo as crianças que já existiam. Você está grávida, repeti, tentando processar a informação. Com o Caio, o cara que você acabou de começar a namorar. Jéssica revirou os olhos. Não seja tão estraga-prazeres. O Caio é diferente. Ele está muito animado com o bebê. Na verdade, ela continuou, sua voz subindo com entusiasmo. Ele vai se mudar para cá na semana que vem. Achamos que faz mais sentido, já que você tem todo esse espaço. Minha cabeça estava girando. Espere! O quê? Jéssica, você não pode simplesmente decidir que alguém vai se mudar para minha casa sem nem me perguntar. Já temos 5 pessoas morando em uma casa de 3 quartos. Bem, Caio e eu vamos dividir meu quarto, obviamente, disse ela, como se eu estivesse sendo deliberadamente obtusa. E quando o bebê chegar, pensamos que talvez você pudesse converter seu home office em um quartinho. Você não precisa realmente de um cômodo inteiro só para o seu computador, certo? Coloquei minha taça de vinho na mesa com um movimento deliberado, tentando conter a raiva que crescia dentro de mim. Jéssica, esta é a minha casa. Eu trabalho de casa 2 dias por semana. Eu preciso do meu escritório. Mas onde o bebê vai dormir? Ela contrapôs, seu tom se tornando choroso. E, na verdade, eu esperava que você pudesse talvez reduzir suas horas no trabalho depois que o bebê nascer. Vou precisar de muito mais ajuda, especialmente no começo. Foi quando senti algo dentro de mim se quebrar. Reduzir minhas horas, Jéssica. Eu já estou trabalhando até a exaustão sustentando você e seus 3 filhos.
Não posso me dar ao luxo de trabalhar menos e certamente não posso sustentar outra criança. A expressão de Jéssica escureceu. Eles são sua sobrinha e seus sobrinhos, Ana, não crianças aleatórias. Família ajuda a família. Mamãe e papai ficariam tão decepcionados com o quão egoísta você está sendo agora. A menção de nossos pais foi um golpe baixo, e Jéssica sabia disso. Não os coloque nisso, eu disse, minha voz tremendo. Papai teria esperado que você sustentasse seus próprios filhos. Mamãe teria querido que você fosse responsável. Eu estou sendo responsável, Jéssica retrucou. Estou mantendo este bebê e criando uma família com o Caio. Você deveria estar feliz por mim, em vez de fazer tudo isso ser sobre você. Feliz, Jéssica? Você mal consegue cuidar das 3 crianças que já tem. Sou eu quem garante que eles sejam alimentados, vestidos e cheguem à escola na hora. Sou eu quem paga por tudo. E agora você quer adicionar outro bebê à mistura e um namorado que mal conheço morando na minha casa? O rosto de Jéssica se contorceu de raiva. Isso é tão típico de você, sempre se achando melhor que eu porque tem um emprego chique. Só porque você não consegue encontrar alguém que queira ter filhos com você não significa que você deva estragar a minha felicidade. Senti como se tivesse levado um tapa. Minha incapacidade de encontrar um relacionamento estável tinha muito a ver com o fato de eu passar todo o meu tempo criando os filhos dela. Antes que eu pudesse responder, Jéssica saiu da sala, pegando o telefone da bolsa. Do corredor, pude ouvi-la falando com Caio. Oi, amor. Sim, eu contei para ela. Ela está super animada por nós. Mal posso esperar para você se mudar. Isso vai ser perfeito. Eu fiquei sentada ali, em um silêncio atordoado, meu vinho intocado esquecido enquanto o peso total do que estava acontecendo se instalava sobre mim. Jéssica não estava apenas anunciando uma gravidez. Ela estava anunciando que minha vida, como eu a conhecia, havia acabado. Outra criança para criar, outra boca para alimentar, e agora um homem estranho morando na minha casa. Enquanto eu a ouvia mentir alegremente sobre minha reação, algo endureceu dentro de mim. Isso não podia continuar. Algo tinha que mudar. Fiel à sua palavra, Caio se mudou exatamente 9 dias depois. Cheguei em casa do trabalho e encontrei sua moto estacionada na minha garagem e caixas com seus pertences empilhadas na minha sala de estar. Jéssica havia lhe dado uma chave sem me dizer, e ele passou o dia se mudando enquanto eu estava no escritório. Quando entrei pela porta, ele estava esparramado no meu sofá, cerveja na mão, jogando videogame na televisão que eu havia pago. E aí? Ele disse sem levantar o olhar. A Jéssica disse que o quarto no final do corredor é nosso, certo? Eu fiquei ali, com a pasta ainda na mão, completamente pega de surpresa. Eu pensei que Jéssica e eu pelo menos discutiríamos isso mais a fundo antes que ele realmente se mudasse. Eu planejava estabelecer algumas regras, talvez até redigir um contrato de aluguel. Em vez disso, estava sendo informada de arranjos já feitos na minha própria casa. Caio acabou sendo ainda pior do que eu temia. Ele não tinha um emprego, tendo pedido demissão do cargo de barman no dia seguinte ao saber da gravidez. Ser barman não é bem um trabalho para um pai de família. Ele explicou quando perguntei. Muitas noites tardias. Em vez disso, ele alegava estar trabalhando em um plano de negócios para um aplicativo de esportes que definitivamente valeria milhões. Mas na maioria das vezes, ele apenas jogava videogame o dia todo. O enjoo matinal de Jéssica bateu forte na sexta semana. De repente, ela não podia levar as crianças para a escola porque se sentia enjoada no carro. Ela não podia fazer o jantar porque o cheiro de comida a deixava doente. Ela não podia lavar roupa porque se curvar desencadeava sua náusea. Cada responsabilidade com a qual ela ocasionalmente ajudava, agora caía inteiramente para mim. Minha rotina diária se tornou um pesadelo de logística e exaustão. Meu alarme tocava às 5 da manhã, me dando 1 hora para tomar banho, me vestir e me preparar para o dia antes de acordar as crianças às 6 nessa. Eu fazia café da manhã para 5 pessoas, preparava 3 lanches e garantia que todos tivessem roupas limpas. Helena precisava de tranças no cabelo para a aula de dança. Lucas não conseguia encontrar sua camiseta de dinossauro favorita. Mateus ainda precisava de ajuda com tudo, desde escovar os dentes até calçar os sapatos. Às 7h30, eu precisava ter todos no carro para a corrida escolar. Deixar Helena na escola primária às 7h45, Lucas no jardim de infância, às 8h
e Mateus na creche às 8h15. Depois, correr pelo trânsito da manhã para chegar ao meu escritório às 9h, já exausta antes mesmo do meu dia de trabalho começar. A hora do almoço era gasta ligando para marcar as consultas pré-natais de Jéssica, agendando os check-ups das crianças ou pedindo mantimentos online. Depois do trabalho, eu fazia a rota de busca na ordem inversa, depois voltava para casa para fazer o jantar para todos. Caio reclamava se eu fizesse algo saudável. Jéssica reclamava se eu fizesse algo com cheiro forte. E as crianças, cada uma tinha sua própria lista de alimentos que se recusavam a comer. Depois do jantar, vinha a ajuda com a lição de casa para a Helena, a hora de brincar com Lucas e as rotinas de dormir para os três. Quando eu conseguia acomodá-los, já eram quase 9 da noite. Então eu limpava da cozinha, começava uma leva de roupa suja e tentava colocar meus e-mails de trabalho em dia antes de desabar na cama por volta da meia-noite, apenas para fazer tudo de novo no dia seguinte. Davi e eu havíamos planejado uma escapada de fim de semana para Campos do Jordão por meses, uma chance de nos reconectarmos e termos algum tempo a sós. 3 dias antes de partirmos, Jéssica anunciou que ela e Caio tinham ingressos para um show no sábado à noite. "Você vai estar aqui para cuidar das crianças, certo?" Ela perguntou, embora claramente não fosse uma pergunta. Quando a lembrei dos meus planos, ela pareceu genuinamente confusa. "Mas nós já compramos os ingressos. Eles não são reembolsáveis. E o Caio tem estado tão estressado ultimamente. Ele realmente precisa de uma noite fora." Eu cancelei a viagem. Davi foi compreensivo, mas distante ao telefone. "Isso não é sustentável, Ana." Ele disse em voz baixa. "Eu te amo, mas sinto que estou em um relacionamento com sua família inteira, não apenas com você." 2 semanas depois, Helena acordou com febre alta e dor de estômago. A enfermeira da escola me ligou durante uma apresentação crítica para um cliente. Pedi desculpas à sala cheia de executivos e saí correndo para buscá-la. Depois de 3 horas no pronto-socorro, descobriu-se que era uma infecção de garganta. Tentei ligar para a Jéssica repetidamente, mas o telefone dela ia direto para a caixa postal. Quando finalmente chegamos em casa, encontrei um bilhete no balcão. "Fui comprar coisas de bebê com o Caio. Volto mais tarde, Jess." Helena estava infeliz e carente, querendo apenas colo. Sentei-me no sofá com sua testa quente contra meu pescoço, rolando e-mails de trabalho no meu celular enquanto, simultaneamente, pedia o jantar por delivery, já que não podia cozinhar. Quando Jéssica e Caio finalmente retornaram 6 horas depois, estavam carregados de sacolas de compras de boutiques de bebê caras. Jéssica mal olhou para sua filha doente antes de começar um monólogo animado sobre o berço que eles haviam deixado reservado. No dia seguinte, minha chefe me chamou em seu escritório. "Ana, você é um dos membros mais valiosos da nossa equipe", ela começou. "Mas, ultimamente, seu desempenho tem sofrido. A apresentação da Westbrook ontem foi uma grande oportunidade e você saiu no meio dela." "Me desculpe", eu disse, meu estômago se revirando de ansiedade. "Minha sobrinha estava doente e eu tive que buscá-la na escola." A expressão da minha chefe suavizou um pouco. "Eu entendo que emergências familiares acontecem, mas esta é a 3ª reunião com o cliente que você teve que deixar no último mês, e seus relatórios têm chegado atrasados. Precisamos saber se há um problema mais permanente afetando o seu trabalho." Eu garanti a ela que era temporário, que as coisas melhorariam. Mas enquanto voltava para minha mesa, me perguntei se isso era verdade. As coisas algum dia melhorariam? Ou eu continuaria sacrificando minha carreira, meu relacionamento, minha vida inteira para cuidar de uma ninhada crescente de crianças que nem eram minhas? Naquela noite, abri a geladeira e a encontrei quase vazia. Eu havia pedido 90 centavos em compras de supermercado 2 dias antes. Comida que deveria ter durado a semana. Agora, tudo o que restava eram alguns condimentos e uma caixa de leite pela metade. Quando perguntei o que aconteceu, Caio deu de ombros. "Recebi alguns amigos enquanto você estava no trabalho. Ficamos com fome." Tentei conversar com Jéssica sobre o comportamento de Caio, sobre a necessidade de eles contribuírem financeiramente, sobre o estresse que tudo isso estava me causando. Ela ouviu com uma expressão entediada, uma mão esfregando distraidamente sua barriga ainda lisa. Quando terminei, ela suspirou dramaticamente. "Você sempre faz isso, Ana. Torna tudo tão complicado.
Somos família, ajudamos uns aos outros. Quando o bebê chegar, você vai se apaixonar por ele ou ela, assim como fez com os outros. E toda essa reclamação vai parecer boba. Naquela noite, fiquei acordada até às 3 da manhã, ouvindo o som de Caio jogando videogame na sala, o volume muito alto. Davi havia parado de ligar todos os dias, agora checando apenas algumas vezes por semana. Minha conta poupança estava quase zerada. Minha avaliação de desempenho estava chegando e eu temia perder a promoção pela qual venho trabalhando há anos. Algo tinha que ceder, mas eu me sentia presa em uma situação inteiramente criada por Jéssica, sem uma saída clara. Meu aniversário de 30 anos chegou em uma quinta-feira chuvosa. Eu o havia mencionado casualmente para Jéssica algumas vezes, esperando que ela pudesse se lembrar e talvez se oferecer para cuidar das crianças para que eu pudesse sair com Davi. Em vez disso, ela passou a semana inteira planejando a festa de aniversário do Lucas, embora ainda faltassem 3 semanas. Precisamos reservar a casa de festas com pula-pula agora. Ela insistiu, enfiando um folheto na minha cara enquanto eu tentava me arrumar para o trabalho. E eu quero fazer convites personalizados. Você pode encomendá-los hoje? Ah, e deveríamos comprar um bolo profissional. O do ano passado era tão sem graça. O bolo do ano passado tinha sido feito por mim à meia-noite, depois de um dia inteiro de trabalho, porque Jéssica havia se esquecido de encomendar um. Passei horas decorando-o com dinossauros, porque o Lucas era obcecado por eles. A memória de seu rosto encantado fez o esforço valer a pena, mas o desprezo de Jéssica por ele doeu. Meu aniversário é nesta quinta-feira, lembrei-a. Pensei que talvez pudéssemos fazer algo pequeno. Talvez eu pudesse sair com o Davi depois que as crianças fossem para a cama. Jéssica mal levantou o olhar do folheto. Ah, certo! Feliz aniversário adiantado. Mas quinta não é bom para mim. Caio e eu temos uma sessão de massagem para casais. Não voltaremos até tarde. Mordi a língua e fui trabalhar. Ninguém lá se lembrou do meu aniversário também, muito ocupados no caos dos relatórios trimestrais. Davi me mandou uma mensagem fofa e prometeu me levar para jantar no fim de semana. Depois do trabalho, parei em uma confeitaria e comprei para mim um pequeno bolo de chocolate. Era patético comprar meu próprio bolo de aniversário, mas eu queria algo para marcar a ocasião. Quando cheguei em casa, coloquei o bolo na geladeira e comecei a fazer o jantar. Comemos. Ajudei com a lição de casa. Dei banho nas crianças e as coloquei na cama. Quando terminei, já passava das 9 e eu estava exausta, mas determinada a pelo menos aproveitar meu bolo. Abri a geladeira e encontrei uma caixa de bolo vazia, algumas migalhas. A única evidência de que ele já existiu. Encontrei Jéssica e Caio na sala de estar assistindo a um filme. Vocês comeram o meu bolo? Perguntei, segurando a caixa vazia. Caio olhou para cima. Ah, era seu? Desculpa, ficamos com fome. Era o meu bolo de aniversário, eu disse, minha voz tensa. Comprei para mim porque ninguém mais se lembrou do meu aniversário. Jéssica revirou os olhos. Não seja tão dramática, é só um bolo. A gente compra outro para você amanhã. Algo dentro de mim estalou. Todos os meses de ressentimento, exaustão e frustração transbordaram de uma vez. Não é só pelo bolo, Jéssica, é pelo fato de que você pega, pega e pega, e nunca dá nada em troca. Você mora na minha casa de graça, eu crio seus filhos, eu pago por tudo, e você não conseguiu nem me deixar um pequeno bolo no meu aniversário. Jéssica se sentou, sua expressão endurecendo. Lá vamos nós de novo com o ato de mártir. Ninguém pediu para você fazer tudo isso. Você ofereceu. Eu ofereci ajuda temporária há 4 anos, não para me tornar uma mãe permanente para seus filhos enquanto você faz o que quer. Eles são sua família também, Jéssica retrucou. Você deve a eles. Você me deve. Mamãe e papai teriam querido que você me ajudasse. Ajudar você? Sim. Facilitar sua vida? Não. Há uma diferença. Jéssica se levantou, uma mão protetoramente sobre sua barriga, embora ela mal estivesse aparecendo. Sabe de uma coisa? Você está com inveja. Inveja porque eu tenho filhos e você não. Inveja porque eu encontrei alguém que me ama. Se você continuar agindo assim, não vou mais deixar você ver as crianças. Que tal? Já que você reclama tanto delas, talvez não devesse ficar perto delas. Sua ameaça de me afastar das crianças foi como um golpe físico. Apesar de tudo, eu amava Helena, Lucas e Mateus profundamente. A ideia de não vê-los me partia o coração. Jéssica viu minha expressão e sorriu, sabendo que havia encontrado meu ponto fraco.
Naquele fim de semana, Davi sugeriu novamente que eu me mudasse para a casa dele. Essa situação é tóxica, Ana. Jéssica está te manipulando. Você ainda pode fazer parte da vida das crianças sem sacrificar tudo. Eu queria dizer sim, mas a culpa me segurava. E as crianças? Elas dependem de mim. Se eu for embora, quem vai cuidar delas direito? Talvez, se você parar de fazer tudo, Jéssica finalmente assuma a responsabilidade, sugeriu Davi. Às vezes, ajudar significa dar um passo para trás. Eu estava considerando suas palavras quando ouvi Jéssica e Caio conversando na cozinha tarde da noite. Eu tinha me levantado para pegar um copo d'água e parei quando ouvi meu nome. A Ana é uma otária, Caio dizia, rindo. Não acredito que ela realmente cancelou a viagem dela para cuidar das crianças para nós. Eu sei, Jéssica riu. Ela faz qualquer coisa se eu mencionar as crianças. É tão fácil de controlar. Acha que ela vai pagar pelo berço? Perguntou Caio. Com certeza. Vou só dizer a ela que é pela segurança do bebê ou algo assim. Funciona sempre. Fiquei congelada no corredor. As palavras deles confirmaram meus piores medos. Jéssica não era apenas irresponsável. Ela estava me manipulando deliberadamente, usando as crianças que eu amava como peões e pior, rindo disso com Caio. Na manhã seguinte, Jéssica me encurralou antes do trabalho. Então, estive pensando no meu chá de bebê, ela começou. Quero fazer naquele novo espaço de eventos no centro. É um pouco caro, mas já que você é a anfitriã... Eu nunca concordei em ser a anfitriã do seu chá de bebê. Interrompi. Jéssica piscou por um momento, pega de surpresa. Bem, obviamente você vai ser a anfitriã. Você é minha irmã. Quem mais faria isso? Talvez uma de suas amigas ou a família do Caio. Jéssica acenou com desdém. Nenhuma delas tem uma casa grande o suficiente ou dinheiro suficiente. Além disso, você é boa em organizar coisas. Jéssica, eu não posso pagar por um chá de bebê caro agora, entre as despesas das crianças e tudo mais. Apenas coloque no seu cartão de crédito, disse ela impacientemente. Não é tanto assim, apenas cerca de 6 mil pelo local, mais comida e decoração. Sabe? 6 mil, repeti, incrédula. Jéssica, isso é uma loucura. Bem, se você não quer me apoiar e ao seu futuro sobrinho ou sobrinha, é só dizer. Ela fungou, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Acho que família não significa nada para você. Cheguei atrasada ao trabalho naquele dia, minha mente girando de raiva e ressentimento. Naquela noite, não consegui dormir, olhando para o teto enquanto a ansiedade me corroía. Na manhã seguinte, estava tão exausta que me esqueci de uma importante ligação com um cliente. Minha chefe percebeu, é claro. O estresse também estava afetando minha saúde. Desenvolvi dores de cabeça persistentes e meu cabelo começou a cair em tufos. A psicóloga da empresa sugeriu que eu marcasse uma consulta. Durante nossa sessão, ela ouviu minha situação e perguntou gentilmente: o que aconteceria se você estabelecesse alguns limites com sua irmã? Ela ficaria com raiva, eu disse imediatamente. Ela poderia me afastar das crianças. E o que está acontecendo com você agora, sem esses limites? Considerei a pergunta. Estou desmoronando. Meu emprego está em risco, meu relacionamento está sofrendo. Estou constantemente ansiosa e exausta. Às vezes, disse a psicóloga, temos que arriscar a dor a curto prazo pela saúde a longo prazo, tanto para nós mesmos quanto para aqueles com quem nos importamos. Suas palavras ficaram comigo, mas eu ainda hesitei em agir. Então veio o incidente com o colar da minha mãe. Era um delicado pingente de ouro com um pequeno diamante. Nada extravagante, mas profundamente sentimental. Minha mãe o usava todos os dias, e era um dos poucos itens dela que eu guardei após o acidente. Notei que estava faltando na minha caixa de joias enquanto me preparava para um raro jantar fora com Davi. Depois de procurar freneticamente, perguntei a Jéssica se ela o tinha visto. Ah, aquela coisa velha, disse ela sem me encarar. Acho que peguei emprestado um tempo atrás. Vou procurar. Mas algo em seu tom me deixou desconfiada. Depois de mais insistência, Caio finalmente admitiu a verdade enquanto Jéssica estava fora. Ela vendeu para uma loja de penhores. Precisávamos de dinheiro para o bebê, e ela disse que você não se importaria. Estava só pegando poeira de qualquer forma.
A perda do colar da minha mãe, tão casualmente descartado por dinheiro rápido, foi a ferida que não cicatrizava. Cada vez que pensava nisso, uma nova onda de raiva me invadia. Jéssica prometeu recuperá-lo, mas convenientemente nunca o fez. Tornou-se um símbolo de tudo que estava errado em nosso relacionamento, de tudo que eu havia perdido enquanto tentava ajudá-la. O palco estava montado para o confronto final, o momento em que tudo mudaria. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira comum. Eu estava acordada desde as 4h30 trabalhando em uma apresentação, usando meu laptop na mesa da cozinha, já que meu escritório havia sido gradualmente tomado por itens de bebê que Jéssica estava colecionando. Eu finalmente terminei por volta das 6, me dando tempo suficiente para me arrumar antes de acordar as crianças. Quando voltei para a cozinha, encontrei Caio vasculhando a geladeira. Ele tinha uma xícara de café equilibrada precariamente sobre meu laptop fechado. Enquanto eu assistia horrorizada, ele esbarrou na mesa e o café derramou, caindo diretamente sobre meu computador. "Puta merda", ele disse, fazendo um gesto desleixado com uma toalha de papel. "Que droga!" Corri, pegando o laptop e tentando secá-lo, mas era tarde demais. A tela ficou preta e nenhuma quantidade de pressão frenética nos botões o reviveu. Minha apresentação inteira, que deveria ser entregue naquela manhã, se foi, junto com inúmeros arquivos de trabalho que não tinham backup. "Caio, você tem alguma ideia do que acabou de fazer?" Perguntei, minha voz tremendo. "Este é o meu computador de trabalho. Eu tenho uma apresentação em 3 horas." Ele deu de ombros. "Apenas diga a eles que seu computador quebrou. Eles vão entender." "Não, eles não vão entender. Isso é completamente antiprofissional. Eu posso perder meu emprego por causa disso." Caio revirou os olhos. "Você é sempre tão dramática. É só um computador." Eu estava prestes a responder quando Jéssica entrou, bocejando. "Por que toda essa gritaria? Estou tentando dormir. O bebê precisa descansar. O Caio acabou de derramar café em todo o meu laptop de trabalho e o destruiu." Expliquei, ainda segurando o computador pingando. "Eu perdi tudo." Em vez de se preocupar, Jéssica pareceu irritada. "Bem, acidentes acontecem. Não precisa surtar por causa disso." "Isso não é apenas um acidente, Jéssica. Este é o meu sustento. Não posso pagar para substituir este laptop e certamente não posso perder meu emprego, o que pode acontecer se eu perder esta apresentação." A expressão de Jéssica endureceu. "Talvez se você não estivesse sempre trabalhando, isso não teria acontecido. A família deveria vir em primeiro lugar, Ana. Esta é a casa dos meus filhos também, e eles não deveriam ter que andar na ponta dos pés porque você é obcecada pelo seu trabalho." Foi isso, a gota d'água, a casa deles. "Esta é a minha casa, Jéssica. Meu nome está na escritura. Eu pago o financiamento. Eu pago as contas. Você e o Caio não contribuem com nada. Somos família", Jéssica gritou. "Isso significa compartilhar o que temos. Além disso, sou eu quem tem filhos. Eu preciso mais desta casa do que você." Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Uma decisão que eu vinha evitando por tempo demais. "Não, Jéssica. Isso para agora. Eu não aguento mais." Passei por ela e Caio, fui direto para o meu quarto e peguei minha mala. Comecei a jogar roupas dentro, sem me preocupar em dobrá-las. Jéssica me seguiu, sua expressão mudando de raiva para alarme. "O que você está fazendo?" ela exigiu. "Estou indo embora", eu disse simplesmente. "Vou ficar com o Davi." "Você não pode ir embora. E as crianças? E eu? Estou grávida." Continuei a fazer as malas. "Você é a mãe deles, Jéssica. É hora de você começar a agir como tal." "Mas onde vamos morar? Como vamos pagar as coisas?" "Isso não é mais problema meu", eu disse, surpreendendo a mim mesma com o quão calma eu me sentia. "Você e o Caio são adultos. Se virem." O rosto de Jéssica se contorceu de fúria. "Sua egoísta! Depois de tudo que eu fiz por você." Parei e a encarei. "Tudo o que você fez por mim? O que exatamente você fez por mim, Jéssica? Diga uma coisa." Ela abriu a boca, depois a fechou novamente, incapaz de dar uma resposta. Fechei a mala e peguei minha bolsa. "Voltarei para pegar o resto das minhas coisas mais tarde. Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar." "Você não pode nos expulsar", Jéssica gritou. "Não temos para onde ir." "Não estou te expulsando hoje. Estou te dando um aviso prévio, o que é mais do que você merece. Descubra uma solução. Venda alguns daqueles itens caros de boutique de bebê. Peça para o Caio arrumar um emprego. Faça o que os adultos fazem quando precisam de dinheiro."
Saí do meu quarto e encontrei as 3 crianças paradas no corredor, parecendo assustadas. Meu coração se partiu ao ver seus rostos confusos. Ajoelhei-me ao nível deles. A tia precisa ir embora por um tempinho, expliquei gentilmente. Mas eu amo muito vocês e os verei em breve. Helena, sempre a mais sensível, começou a chorar. Você está indo embora por nossa causa? Porque eu não limpei meu quarto? Não, meu amor, assegurei, puxando-a para um abraço. Isso não tem nada a ver com vocês. Às vezes, os adultos precisam de espaço para resolver as coisas. Abracei cada um deles, prometendo ligar em breve, e depois saí pela porta da frente. Enquanto colocava minha mala no porta-malas do meu carro, vi Jéssica ao telefone pela janela da sala, gesticulando descontroladamente. Assumi que ela estava ligando para o Caio, que havia saído logo após nossa discussão. Dirigi até o apartamento de Davi, as lágrimas finalmente vindo assim que fiquei sozinha no carro. Quando cheguei, já tinha me recomposto o suficiente para explicar o que havia acontecido. Davi foi solidário, me ajudando a levar minha mala para dentro e me fazendo um chá, enquanto eu ligava para minha chefe para explicar a situação com meu laptop. 3 horas depois, bateram na porta de Davi. Quando ele abriu, 2 policiais estavam no corredor. Você é Anna Mitchell? Um deles perguntou quando apareci atrás de Davi. Sim, respondi, a confusão se transformando em pavor. Aconteceu alguma coisa? Recebemos uma denúncia de perturbação da ordem em sua residência esta manhã, explicou o policial. Sua irmã Jéssica ligou, afirmando que você a ameaçou e aos filhos dela antes de sair com itens que não pertenciam a você. Eu fiquei chocada. Isso é completamente falso. Eu nunca ameacei ninguém e tudo que peguei pertence a mim. Os policiais pediram para ver dentro da minha mala, o que eu permiti. Não havia nada além de minhas próprias roupas e itens pessoais. Eles pegaram depoimentos de mim e de Davi sobre o que realmente aconteceu. Infelizmente, temos que investigar todas as denúncias, explicou o policial, parecendo um tanto arrependido, especialmente quando há crianças envolvidas. Depois que eles saíram, meu telefone explodiu com notificações. Jéssica aparentemente esteve ocupada. Ela ligou para nossos parentes, dizendo a eles que eu a havia abandonado e as crianças sem aviso. Ela postou nas redes sociais que eu havia roubado o dinheiro dela, a ameaçado enquanto estava grávida e colocado seus filhos em perigo. Ela alegou que eu havia levado heranças de família que pertenciam por direito a seus filhos. Amigos com quem eu não falava há meses estavam me mandando mensagens perguntando o que estava acontecendo. Minha tia me ligou, me repreendendo por abandonar minha irmã grávida. Até minha chefe recebeu um e-mail de Jéssica alegando que eu estava tendo um colapso mental e inventando histórias sobre minha família. O pior foi a ligação de Helena naquela noite. Jéssica aparentemente deu o telefone para sua filha de 7 anos e a incentivou a me ligar. Tia Ana, ela soluçou. A mamãe disse que você não nos ama mais. Ela disse que você fugiu porque nos odeia. É verdade? Tentei tranquilizá-la através das minhas próprias lágrimas. Não, meu amor. Eu amo muito você, o Lucas e o Mateus. Eu só preciso de um tempo longe dos adultos. Eu vou te ver em breve, prometo. Mas a mamãe disse que talvez tenhamos que morar no nosso carro porque você está sendo má. Helena continuou, claramente repetindo o que Jéssica lhe disse. Ela diz que você quer que a gente fique sem teto. Foi preciso tudo em mim para não voltar para lá imediatamente. Jéssica estava usando as crianças para me manipular novamente, mas desta vez eu reconheci o que era. Expliquei gentilmente a Helena que sua mãe estava chateada e dizendo coisas que não eram verdade, e que tudo ficaria bem. Depois de desligar, eu estava tremendo de raiva. Ela está usando os próprios filhos para me fazer sentir culpada, eu disse a Davi, assustando-os de propósito. É por isso que você precisava sair, ele me lembrou. Essa manipulação nunca vai parar a menos que você se mantenha firme. Por volta da meia-noite, o ato final no drama de Jéssica se desenrolou. Uma batida forte na porta de Davi nos acordou. Quando olhamos pelo olho mágico, vimos Jéssica e Caio no corredor. Abre! Sua egoísta! Jéssica gritava, claramente embriagada. Você não pode simplesmente abandonar sua família! Caio estava cambaleando, alternando entre bater na porta e se apoiar na parede. Sai daí e encara na gente, covarde! Ele arrastava as palavras. Davi chamou a segurança do prédio, que chamou a polícia, quando Jéssica e Caio
se recusaram a sair. Eles foram escoltados para fora do prédio, mas não antes de Jéssica ter criado uma cena na frente dos vizinhos de Davi, gritando que eu havia roubado a herança de seus filhos e os deixado passar fome. Enquanto eu estava acordada naquela noite, ouvindo a respiração constante de Davi ao meu lado, percebi que isso era apenas o começo. Jéssica não desistiria facilmente. Ela passou anos me usando como sua rede de segurança e lutaria sujo para manter esse arranjo. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti algo além de exaustão e ressentimento. Senti determinação. Isso tinha que acabar, para o meu bem e, em última análise, para o bem das crianças que eu amava. Na manhã seguinte, eu começaria o difícil processo de realmente me defender. Na manhã seguinte à cena de embriaguez de Jéssica no apartamento de Davi, marquei uma consulta com uma advogada de direito de família. Nunca imaginei precisar de ajuda legal para lidar com minha própria irmã, mas a falsa denúncia policial de Jéssica me mostrou até onde ela estava disposta a ir. A advogada, uma mulher gentil, mas direta, chamada Carolina Rodrigues, ouviu minha história inteira sem interrupção. Quando terminei, ela assentiu pensativamente. Isso é infelizmente bastante comum em situações familiares, explicou ela. Você tem facilitado a vida da sua irmã por anos. E agora, que está estabelecendo limites, ela está escalando para manter o controle. O que eu posso fazer? Perguntei. A casa está no meu nome, mas não quero simplesmente jogá-los na rua. Há crianças envolvidas. Você foi mais do que generosa, garantiu Carolina. Mas generosidade sem limites não é sustentável. Eis o que vamos fazer. Sob a orientação de Carolina, redigi uma notificação extrajudicial, dando a Jéssica e Caio 30 dias para desocupar o imóvel ou começar a pagar aluguel de mercado. Também solicitei uma vistoria da casa para documentar sua condição atual e fazer um inventário de meus pertences. Quando voltei à casa com Davi e a advogada, descobrimos que Jéssica e Caio não pagavam nenhuma conta de consumo há meses. Apesar de eu dar dinheiro a Jéssica especificamente para esse fim, a eletricidade estava prestes a ser cortada e a conta de água estava gravemente atrasada. Paguei-as imediatamente para evitar transtornos na vida das crianças, mas documentei tudo. Dentro, a casa estava em um estado de desordem chocante. Paredes haviam sido danificadas, o carpete manchado e vários itens valiosos estavam faltando, incluindo eletrônicos e joias. Tirei fotos de tudo, criando um registro detalhado dos danos. Jéssica não estava em casa durante nossa inspeção, tendo convenientemente levado as crianças ao parque. Caio estava lá, amuado no sofá e se recusando a responder perguntas. Quando verifiquei meu home office, descobri que ele havia sido completamente tomado. Minha mesa, empurrada para um canto para dar espaço a móveis de bebê. Meus arquivos foram jogados em caixas e enfiados no armário. Isso é pior do que eu esperava, admiti a Davi quando saímos. Não sei se a casa voltará a ser a mesma. Casas podem ser consertadas. Ele me lembrou gentilmente. Seu bem-estar é o que importa agora. A fase seguinte da campanha de Jéssica contra mim visou minha reputação profissional. Ela começou a ligar para meus colegas e clientes, dizendo-lhes que eu estava tendo um colapso mental. Ela até apareceu no meu escritório uma vez, visivelmente grávida e chorosa, criando uma cena no saguão sobre como eu havia abandonado minha família em seu momento de necessidade. Felizmente, minha chefe já tinha visto o suficiente do comportamento de Jéssica ao longo dos anos para reconhecer a manipulação. Tire o tempo que precisar para resolver isso, ela me disse após o incidente no saguão. Nós sabemos quem você é e a qualidade do seu trabalho. Os ataques de Jéssica nas redes sociais se intensificaram. Ela postava atualizações diárias sobre como eu a havia deixado na miséria, como as crianças choravam por mim todas as noites, como ela temia pela saúde de seu bebê, ainda não nascido, devido ao estresse que eu estava causando. Amigos em comum começaram a tomar partido, com muitos acreditando na versão dos fatos de Jéssica. Apesar de tudo, mantive minha determinação. Continuei trabalhando do apartamento de Davi, guardando o dinheiro que antes teria ido para sustentar a casa de Jéssica. Documentei cada mensagem de texto, cada e-mail, cada postagem em rede social que continha acusações falsas. A parte mais dolorosa foi ficar separada das crianças. Jéssica inicialmente se recusou a me deixar vê-las,
usando-as como moeda de troca. Se você quer ver as crianças, precisa voltar para casa e parar com essa bobagem, ela dizia quando eu ligava. Eu sentia uma falta terrível delas, mas sabia que ceder apenas perpetuaria o ciclo. Em vez disso, enviei-lhes cartões e pequenos presentes, para que soubessem que eu estava pensando nelas. Perguntava sobre a escola e as atividades quando Jéssica me permitia falar brevemente com eles ao telefone. Cerca de 2 semanas depois que saí, recebi uma ligação do Conselho Tutelar. Uma conselheira explicou que uma denúncia anônima havia sido feita expressando preocupação com as condições de vida das crianças. Dado o comportamento recente de Jéssica, suspeitei fortemente que a denúncia veio de um vizinho, que testemunhou o caos em primeira mão. A visita do Conselho Tutelar foi um choque de realidade para Jéssica. A conselheira encontrou a casa em desordem. Pouca comida na geladeira e Caio desmaiado no sofá às 2 da tarde, com latas de cerveja vazias ao seu redor. Embora nenhuma ação imediata tenha sido tomada, uma visita de acompanhamento foi agendada e Jéssica recebeu requisitos específicos para melhorar as condições de vida. Na mesma época, decidi entrar em contato com os pais dos filhos mais velhos de Jéssica. Eu sempre mantive relações cordiais com eles pelo bem das crianças. Embora Jéssica muitas vezes tentasse pintá-los como vilões que a abandonaram, Marcos, o pai de Helena, agora era casado e tinha um emprego estável em uma indústria. Ele vinha lutando por mais visitas com Helena há anos, mas Jéssica tornara isso quase impossível. Tiago, o pai de Lucas, tinha histórias semelhantes da interferência de Jéssica em seu relacionamento com o filho. Ambos os homens ficaram chocados ao saber da extensão total da situação e expressaram interesse em assumir um papel mais ativo na vida de seus filhos. À medida que o prazo de 30 dias da notificação se aproximava, Jéssica finalmente me ligou sem gritar ou fazer acusações. Sua voz estava subjugada, quase derrotada. A companhia de energia diz que vai cortar a luz amanhã, disse ela. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Pensei que o Caio estava trabalhando na ideia de aplicativo de $1 milhão dele. Respondi, incapaz de conter o sarcasmo na minha voz. O Caio foi embora, disse ela após uma pausa. Ele disse que isso era drama demais. Sua voz falhou. Ele disse que nem tem certeza se o bebê é dele. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia. Jéssica havia sido abandonada mais uma vez por um homem em quem havia depositado suas esperanças. Mas lembrei a mim mesma que as escolhas dela levaram a essa situação. Eu posso pagar a conta de luz desta última vez, ofereci. Mas, Jéssica, você precisa encontrar uma solução a longo prazo. Você não pode ficar na minha casa sem contribuir. Eu sei, disse ela em voz baixa. Estive procurando apartamentos, mas tudo é tão caro e ninguém quer alugar para uma mulher solteira grávida com 3 filhos. E os pais dele? Sugeri. A família de Caio esteve notavelmente ausente durante toda a situação. Eles disseram que eu fiz minha cama e agora tenho que deitar nela, admitiu Jéssica. Eles me disseram que eu deveria ter te ouvido anos atrás. Foi o mais próximo de um reconhecimento de seu comportamento que eu já tinha ouvido dela. Após nossa ligação, consultei Carolina novamente e redigimos um acordo mais formal. Jéssica poderia permanecer na casa por mais 3 meses, dando-lhe tempo para encontrar acomodação e emprego adequados. Em troca, ela me permitiria visitas regulares com as crianças e concordaria em fazer terapia familiar. 2 dias depois, nos encontramos em um local neutro, uma cafeteria a meio caminho entre o apartamento de Davi e minha casa. Jéssica parecia cansada, sua gravidez agora claramente visível. Ela assinou o acordo sem o drama que eu esperava. As crianças sentem sua falta, disse ela quando estávamos saindo. Especialmente a Helena. Ela fica perguntando quando você vai voltar para casa. Eu também sinto falta deles, respondi honestamente, e quero fazer parte da vida deles. Mas as coisas precisam mudar, Jéssica, pelo bem de todos nós. Ela assentiu, sem me olhar nos olhos. Eu sei, eu não sei como fazer isso sozinha. Você não está sozinha, eu lhe disse. Marcos e Tiago querem se envolver mais com seus filhos, e eu vou te ajudar, mas não fazendo tudo por você mais. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se estabilizar. Com a ameaça de perder completamente a moradia, Jéssica finalmente encontrou um emprego de meio período em uma creche que lhe permitia levar Mateus com ela. Marcos e Tiago aumentaram suas visitas com Helena e Lucas,
proporcionando a Jéssica mais tempo livre e às crianças mais estabilidade. As sessões de terapia familiar foram difíceis, mas necessárias. Jéssica inicialmente tentou se retratar como a vítima, mas a terapeuta gentilmente a redirecionou para assumir a responsabilidade por suas escolhas. Lentamente, dolorosamente, começamos a reconstruir nosso relacionamento em bases mais sólidas. 3 meses se tornaram 6. Jéssica encontrou um pequeno apartamento de 2 quartos que ela podia pagar com seu novo emprego e a pensão alimentícia mais consistente de Marcos e Tiago. Caio ocasionalmente ressurgia com promessas de ajudar, apenas para desaparecer novamente, quando a responsabilidade real era exigida. Voltei para minha casa depois que Jéssica se mudou, chocada com a extensão dos danos. Levei semanas de limpeza, reparos e pintura para fazer com que parecesse um lar novamente. Algumas coisas estavam permanentemente manchadas ou quebradas, mas, como Davi havia dito, casas podem ser consertadas. Mais importante, eu havia recuperado minha vida. Meu desempenho no trabalho melhorou e recebi a promoção pela qual vinha trabalhando. Davi e eu tivemos o tempo e o espaço para fortalecer nosso relacionamento, eventualmente ficando noivos em uma viagem de fim de semana a Campos do Jordão que pudemos fazer sem cancelamentos de última hora. A jornada foi dolorosa, mas necessária. Ao me manter firme contra a manipulação de Jéssica, eu não apenas me salvei, mas em última análise a ajudei a começar a amadurecer e a assumir a responsabilidade por sua própria vida e filhos. Não era a situação familiar feliz que eu sempre imaginei, mas era honesta e pela primeira vez em anos era sustentável. 6 meses depois de Jéssica se mudar para seu próprio apartamento, eu estava sentada em um banco de parque observando Helena e Lucas brincarem nos balanços. Mateus estava andando de um lado para o outro na caixa de areia, orgulhosamente me mostrando cada pedra e galho que descobria. Jéssica sentou-se ao meu lado, sua nova filha, Sofia, dormindo em um carrinho ao seu lado. Obrigada por ficar com eles neste fim de semana, disse Jéssica, ajustando o cobertor de Sofia. Os turnos extras no trabalho vão ajudar muito com o aluguel do próximo mês. Fico feliz em tê-los, respondi honestamente. É diferente agora ser a tia Ana que os leva para fins de semana divertidos, em vez de ser a mãe padrão. Jéssica assentiu, um lampejo de vergonha cruzando seu rosto antes de se recompor. Eles esperam por isso a semana toda. Helena não para de falar do Museu de Ciências. Ficamos em um silêncio confortável por alguns minutos, observando as crianças brincarem. Tanta coisa lhe havia mudado em meio ano. Jéssica dera à luz Sofia 3 meses antes, comigo na sala de parto como sua pessoa de apoio. Caio aparecera no hospital, fizera grandes promessas sobre se envolver e desaparecera novamente em uma semana. Desta vez, Jéssica não pareceu surpresa ou mesmo particularmente desapontada. Recebi um aumento no trabalho, ela mencionou casualmente. Não muito, mas o suficiente para começar a economizar um pouco a cada mês. A diretora diz que tenho potencial para me tornar professora líder eventualmente. Isso é ótimo, Jess, eu disse, genuinamente feliz por ela. Você leva jeito com as crianças lá. Nunca pensei que gostaria de trabalhar com os filhos de outras pessoas, ela admitiu. Mas acontece que sou muito boa nisso. E o horário regular significa que posso estar em casa com meus próprios filhos à noite. A jornada até este ponto não tinha sido fácil. Depois de se mudar, Jéssica inicialmente continuou sua campanha contra mim, dizendo a quem quisesse ouvir como eu a havia abandonado. Mas a realidade logo se impôs. Sem que eu resolvesse tudo, ela foi forçada a aprender habilidades básicas de adulto, como fazer orçamento, planejar refeições e gerenciar o tempo. Houve muitas ligações chorosas naqueles primeiros dias. Ligações sobre eletrodomésticos quebrados, crianças doentes e contas bancárias vazias. Cada vez, em vez de correr para consertar tudo, eu oferecia conselhos e encorajamento. Você consegue lidar com isso, se tornou meu mantra. E lentamente, ela começou a acreditar nisso. O primeiro grande avanço veio quando Helena pegou uma gripe e Jéssica gerenciou toda a situação sozinha. Ela ligou para o médico, pegou a receita, reorganizou seu horário de trabalho e cuidou de Helena até que ela melhorasse, sem uma única vez me pedir para assumir. O orgulho em sua voz, quando ela me contou sobre isso, era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Da minha parte,
a cura foi igualmente desafiadora. Passei tantos anos me definindo pelo que eu fazia por Jéssica e pelas crianças que lutei para redescobrir quem eu era sem esse papel. O que a Ana queria? O que fazia a Ana feliz? Eram perguntas que eu não considerava há tanto tempo que as respostas não vinham facilmente. Davi foi minha rocha durante todo o processo. Ele celebrava pequenas vitórias comigo e me abraçava em momentos de dúvida. Quando eu me preocupava com as crianças, ele me lembrava que elas eram resilientes e que ter uma mãe que finalmente estava amadurecendo as beneficiaria muito mais do que ter uma tia que facilitava a imaturidade da mãe delas. Nosso noivado foi mais um passo para recuperar minha vida. Pela primeira vez, eu estava planejando um futuro com base no que eu queria, não no que Jéssica precisava de mim. Marcamos uma data para a primavera seguinte, e Helena seria nossa florista. Meu relacionamento com as crianças também evoluiu. Em vez de ser a cuidadora exausta, responsável por todos os aspectos de suas vidas, eu agora era a tia legal que os levava em passeios especiais e ajudava com a lição de casa. Nosso tempo juntos era mais significativo porque era escolhido em vez de obrigatório. Desculpe, disse Jéssica de repente, interrompendo meus pensamentos. Por tudo. Por me aproveitar de você por tanto tempo. Por não apreciar tudo o que você fez, pelas coisas que eu disse e fiz quando você finalmente se impôs. Virei-me para olhá-la, surpresa pelo pedido de desculpas não provocado. Obrigada por dizer isso. É sério, ela insistiu. Eu estava pensando nisso ontem à noite, depois que as crianças foram para a cama. Acho que nunca teria amadurecido se você tivesse continuado a cuidar de tudo. Era mais fácil deixar você fazer tudo do que enfrentar meus próprios fracassos. Nós duas cometemos erros, reconheci. Eu facilitei seu comportamento porque era mais fácil do que confrontá-la. Eu dizia a mim mesma que estava ajudando, mas de certa forma estava apenas evitando o conflito. Ainda assim, disse Jéssica, observando enquanto Mateus erguia triunfantemente uma pedra particularmente interessante. Você não merecia como eu te tratei, especialmente chamando a polícia e dizendo aquelas coisas para as crianças. Aquilo foi imperdoável. Mas não imperdoado, respondi suavemente. Somos família, Jess. Isso não significa que você pode se aproveitar de mim, mas significa que sempre me importarei com o que acontece com você e as crianças. Jéssica enxugou uma lágrima. A terapeuta diz que eu uso a ideia de família como uma arma, que a verdadeira família se apoia de maneiras saudáveis, não criando dependência. Ela está certa, concordei. Acho que finalmente estamos aprendendo como é isso. Enquanto reuníamos as crianças para ir embora, Helena deslizou sua pequena mão na minha. Tia Ana, você está feliz agora? Ela perguntou com a franqueza que só as crianças conseguem ter. Ajoelhei-me ao seu nível. Estou muito feliz, meu amor. E você? Ela assentiu solenemente. A mamãe fica mais em casa agora, e ela não chora tanto. E eu gosto que a gente tenha dias especiais só com você. As crianças veem mais do que lhes damos crédito. Helena havia reconhecido as mudanças positivas em nossa dinâmica familiar, mesmo que não conseguisse articular exatamente o que havia acontecido. Naquela noite, depois que as crianças foram para casa com Jéssica, Davi e eu sentamos na nossa varanda assistindo ao pôr do sol. Você parece em paz, ele observou, pegando minha mão. Eu estou, percebi. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar. A jornada do ressentimento à paz foi longa e difícil. Houve momentos em que a culpa era avassaladora, em que eu questionava se tinha feito a coisa certa. Mas ver Jéssica se tornando lentamente a mãe que seus filhos mereciam, ver as crianças prosperarem com mais estabilidade e consistência, e recuperar minha própria vida e felicidade, confirmou que, às vezes, a escolha mais difícil é a certa. Estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. O verdadeiro amor às vezes significa dar um passo para trás e permitir que os outros enfrentem as consequências de suas ações. Ao facilitar o comportamento de Jéssica por tanto tempo, eu estava impedindo seu crescimento em vez de apoiá-la. Eu também aprendi que ajudar não significa se sacrificar inteiramente. Existe um equilíbrio entre generosidade e autopreservação que eu nunca havia entendido antes. Agora eu sabia que poderia estar lá por Jéssica e pelas crianças sem me perder no processo. À medida que as estrelas começavam a se aparecer no céu escuro, pensei em quão longe todos nós tínhamos chegado.
Jéssica estava dando passos em direção à independência e responsabilidade. As crianças estavam mais seguras com limites e expectativas claros. E eu estava redescobrindo quem eu era além do meu papel de cuidadora de todos. O caminho à frente nem sempre seria fácil. Jéssica enfrentaria mais desafios, e haveria momentos em que ela voltaria a velhos padrões. Mas a base para um relacionamento mais saudável havia sido estabelecida. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, em vez de dependência e manipulação.